Era 13 de julho de 1917. Três crianças ajoelhadas num campo de Portugal ouviram palavras que nenhum adulto estava preparado para receber. Palavras sobre guerra, sobre o inferno, sobre um segredo tão pesado que levaria décadas para ser revelado ao mundo. O padre que as interrogou depois disse que eram rudes e ignorantes. O governo tentou prendê-las. Os jornais ridicularizaram suas famílias. E mesmo assim, em outubro daquele ano, 70 mil pessoas viram algo no céu que a ciência até hoje não conseguiu explicar. Mas a história que você está prestes a ouvir não começa num vale em Portugal. Ela começa um ano antes, num campo silencioso, com um anjo. E termina em 1981, numa praça em Roma, com 2 tiros disparados contra o Papa, numa data que ninguém poderia ter inventado. Esta é a história de Nossa Senhora de Fátima. A mensagem que o mundo tentou ignorar, o segredo que o Vaticano guardou por décadas e as 3 crianças que carregaram um peso que mudou o século XX. Fica até o final, porque a terceira parte do segredo, aquela que permaneceu fechada num envelope por mais de 50 anos, vai te surpreender. Portugal, 1916. O mundo à beira do abismo. A Primeira Guerra Mundial devorava a Europa. Portugal havia entrado no conflito em 1916 e o medo percorria cada aldeia do interior. Soldados partiam, poucos voltavam. Famílias inteiras viviam com o coração em suspense, esperando cartas que nem sempre chegavam. Nesse contexto de terror e incerteza, a fé era o único chão firme que muitas famílias portuguesas tinham. Nas aldeias do interior, a vida girava em torno da missa, do rosário e das histórias dos santos. Era nesse mundo que 3 crianças cresciam. Em Aljustrel, uma aldeia pequena da região de Fátima, 3 crianças levavam o rebanho para pastar todos os dias. Eram primos. Lúcia dos Santos tinha 10 anos, a mais velha. Francisco Marto tinha 9. Jacinta, a mais nova, tinha apenas 7. Eram crianças simples, filhos de famílias de lavradores. Seu mundo era feito de campos, ovelhas, rezas em família e o barulho do vento entre as azinheiras. Não tinham estudo, não tinham acesso a jornais. Não tinham razão nenhuma para inventar o que estavam prestes a experimentar. Lúcia era descrita como inteligente e sensível, com uma fé profunda para a sua idade. Era ela quem liderava as brincadeiras, quem ensinava as orações para os primos mais novos, quem fazia as perguntas. Francisco era quieto, contemplativo. Jacinta era pequena, emotiva, mas tinha uma intensidade de espírito que assombrava os adultos. Em 1916, algo começou a acontecer. Por 3 vezes, entre a primavera e o outono daquele ano, as crianças relataram ter visto uma figura luminosa que se identificou como o Anjo da Paz ou Anjo de Portugal. Nas palavras da própria Lúcia, era uma figura mais brilhante que o cristal, mais claro que o sol. Em cada uma das 3 aparições, o anjo as ensinava a orar de joelhos, a oferecer penitência pelos pecadores, a preparar o coração para algo muito maior. Na terceira aparição, o anjo trouxe um cálice com uma hóstia suspensa no ar, da qual gotas de sangue caíam. Deu a hóstia a Lúcia e o cálice a Francisco e Jacinta, dizendo: "Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus." As 3 crianças ficaram prostradas por horas. Algo havia mudado nelas, algo que os adultos ao redor não conseguiam explicar, mas percebiam. Lúcia escreveu décadas depois em suas memórias
que estas visitas as prepararam espiritualmente para o que viria em 1917. Nenhuma das três crianças compreendia ainda o que estava por vir, mas a preparação havia começado. 13 de maio de 1917, meio-dia na Cova da Iria. As crianças haviam terminado de rezar o terço, como era seu hábito. O sol estava alto, o campo estava quieto. Elas brincavam entre as pedras quando viram um clarão. Pensaram ser um relâmpago. O céu estava limpo, mas decidiram ir embora. Quando desceram ao fundo da Cova da Iria, pararam. Ali, sobre uma pequena azinheira de pouco mais de 1 metro, havia uma figura. As crianças descreveram depois com suas palavras. Uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu rosto era de beleza inenarrável, não alegre, não triste, mas sério, com uma expressão de suave bondade. A figura disse que não lhes faria mal. Disse que veio do céu e pediu que voltassem à Cova da Iria por mais 5 meses consecutivos, sempre no dia 13, àquela mesma hora. Lúcia perguntou se ela e seus primos iriam para o céu. A resposta foi sim, para os 3. Mas acrescentou uma advertência sobre Francisco. Ele teria que rezar muitos terços. As crianças voltaram para casa atordoadas. Jacinta, que tinha apenas 7 anos, não conseguiu guardar segredo. Contou para a mãe. A mãe contou para os vizinhos. E o que deveria ser silêncio virou escândalo. O padre da paróquia duvidou. Os pais de Francisco e Jacinta acreditaram desde o início, mas a mãe de Lúcia pensava que a filha estava inventando histórias para chamar atenção. As aparições haviam gerado algo que ninguém de fora conseguia entender. As crianças diziam guardar uma mensagem secreta, revelada pela senhora apenas a elas. O administrador local, um maçom declarado e anticlerical, convocou as crianças para interrogatório. Ameaçou-as. Disse que as faria ferver em óleo se não revelassem esse segredo. As crianças não falaram. Em agosto de 1917, o administrador chegou antes da aparição do dia 13 e sequestrou as 3 crianças, levando-as de carro para Vila Nova de Ourém. Ele tentou todos os métodos. Elogios, ameaças, promessas, nada funcionou. As crianças foram colocadas numa cela com criminosos adultos. Jacinta chorou muito naquele dia, não de medo, mas porque não conseguiria ver Nossa Senhora. A aparição de agosto aconteceu dias depois, em 19, num lugar chamado Valinhos. Nossa Senhora adaptou o encontro para encontrar as crianças onde elas estavam. Foi em 13 de julho que a senhora revelou o que ficaria para sempre conhecido como o segredo de Fátima. Primeiro, Nossa Senhora abriu as mãos. Um clarão desceu até o chão e as crianças viram o inferno, como descreveu Lúcia, um mar de fogo, e nele mergulhados os demônios e as almas, como brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levantadas pelas chamas que delas saíam. O cheiro era insuportável, os gritos indescritíveis. Jacinta, que tinha apenas 7 anos, ficaria marcada por essa visão pelo resto de sua curta vida. Jacinta perguntaria a Lúcia e Francisco repetidamente quantas pessoas iriam para aquele lugar, e passou a se mortificar, a jejuar, a rezar por horas, porque não queria que mais ninguém chegasse ali. E então veio a profecia. Nossa Senhora disse: "Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração."
Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Era 1917. Pio XI ainda nem havia sido eleito Papa. A Revolução Soviética ainda não havia acontecido. A Segunda Guerra Mundial era impensável. A Primeira ainda estava em curso. E 3 crianças analfabetas de uma aldeia portuguesa acabavam de receber, com precisão cirúrgica, o peso de todo o século XX, que ainda mal havia começado. Detalhes que o mundo só compreenderia décadas depois. A terceira parte ficou guardada, não num papel, não num cofre, mas no coração de uma criança de 10 anos que carregaria esse peso por décadas. 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas convergiam para a Cova da Iria, aquele mesmo campo humilde de Portugal onde tudo havia começado. A notícia havia se espalhado de maneira que nenhum jornal, nenhum líder religioso, nenhum movimento organizado havia coordenado. Simplesmente aconteceu, de boca em boca, de aldeia em aldeia. A aparição de outubro seria especial. A própria Senhora havia prometido na aparição de julho que em outubro realizaria um milagre para que todos pudessem ver e acreditar. A palavra havia corrido e o mundo foi ver. Jornalistas viajaram de Lisboa e do Porto até aquele campo remoto de Portugal. Alguns para escrever matérias com ceticismo e até deboche. Cientistas foram para observar e explicar o fenômeno. Famílias chegaram a pé, de cidades distantes, sob chuva. Havia crentes e descrentes, curiosos e zombadores, doentes em macas esperando cura. 70 mil pessoas, sob chuva torrencial, lotaram a Cova da Iria naquela manhã. As crianças chegaram. Lúcia levantou os olhos e pediu que todos fechassem os guarda-chuvas. E então o sol parou. O sol, assemelhando-se a um disco de prata fosca, pôde ser encarado diretamente sem dificuldade, o que normalmente seria impossível. Ele girava sobre si mesmo como uma roda de fogo, projetando feixes de luz colorida em todas as direções. E então, de repente, pareceu precipitar-se sobre a terra. As pessoas gritaram. Alguns pensaram que o fim do mundo havia chegado. Caíram de joelhos no chão encharcado, rezando, chorando, confessando pecados em voz alta. Jornalistas que chegaram para ridicularizar registraram o que viram com espanto. O Século, jornal cético e anticlerical de Lisboa, publicou no dia seguinte: a hora precisa anunciada, as testemunhas viram o sol parar, rodar e aproximar-se da terra. Pessoas a quilômetros de distância que nada sabiam do evento relataram ter visto o mesmo fenômeno. Foi nessa última aparição que a Senhora finalmente revelou quem era: Nossa Senhora do Rosário. Então, para Lúcia, Francisco e Jacinta, que viam algo que os 70 mil ao redor não viam, apareceram São José com o menino Jesus e Maria vestida de azul, numa visão que durou apenas alguns instantes. Uma visão particular, em meio a uma multidão. O milagre havia acontecido, mas o peso que as crianças carregavam ainda estava apenas começando. Francisco adoeceu de influenza no inverno de 1918. Passou seus últimos meses rezando terços incansavelmente, como a Senhora havia pedido. Morreu em abril de 1919, com 10 anos. Antes de partir, disse à mãe que a Senhora havia aparecido mais uma vez para dizer que ia buscá-lo logo. Jacinta também adoeceu. E aqui acontece algo que ainda hoje impressiona. Meses antes de morrer, ela revelou a Lúcia que Nossa Senhora havia lhe dito que morreria num hospital em Lisboa, sozinha, longe da família.
que sofreria muito, mas que não tivesse medo, porque a senhora iria buscá-la lá. Tudo aconteceu exatamente assim. Em fevereiro de 1920, com apenas 10 anos, Jacinta morreu num hospital em Lisboa, sozinha, numa cama de hospital, como havia sido anunciado. Nas vésperas da morte, ela disse: Nossa Senhora aparecerá outra vez, mas não a mim, porque com certeza morro, como ela me disse. Lúcia ficou, e por décadas carregaria o peso do terceiro segredo. Roma, 13 de maio de 1981. O Papa João Paulo II atravessava a Praça de São Pedro num carro aberto, cumprimentando a multidão que se reunia para a audiência geral. Era uma quarta-feira. O sol brilhava sobre Roma. 2 tiros. O Papa caiu. A data era 13 de maio, exatamente 64 anos após a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. O atirador era um turco chamado Mehmet Ali Aka. A bala perfurou o abdômen do Papa e passou a centímetros de artérias vitais. João Paulo II sobreviveu. Quando recuperou a consciência no hospital e depois nas semanas de recuperação, ele repetiu a mesma frase aos que o visitavam. Uma mão materna guiou a trajetória da bala. Quando se recuperou completamente, pediu que lhe trouxessem um documento guardado nos arquivos mais secretos do Vaticano, a terceira parte do Segredo de Fátima, escrita por Irmã Lúcia em 1944 e mantida em envelope selado por décadas. O documento chegou em 2 envelopes, um branco com o texto original em português de Lúcia, um laranja com a tradução para italiano. João Paulo II leu e chorou. Mas o que estava escrito no terceiro segredo? Durante décadas, essa pergunta alimentou especulações no mundo inteiro. Havia quem dissesse que o segredo previa catástrofes nucleares. Havia quem afirmasse que o Vaticano escondia uma segunda parte, ainda mais sombria, que jamais seria tornada pública. O mistério cresceu ao longo de gerações, alimentado pelo silêncio prolongado da Igreja. Em 13 de maio de 2000, durante sua última visita a Portugal para beatificar Francisco e Jacinta, João Paulo II autorizou que o segredo, guardado por mais de 80 anos, fosse finalmente revelado ao mundo. O cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, proclamou publicamente pela primeira vez na história as palavras que Lúcia havia escrito em 1944, diante de centenas de milhares de peregrinos reunidos no Santuário de Fátima. O que Lúcia havia escrito descrevia uma visão, um anjo com uma espada de fogo ameaçando incendiar o mundo. Nossa Senhora desviando as chamas com seu manto. E então, uma cidade em ruínas, um grande monte coberto de corpos de mártires, bispos, sacerdotes e leigos. E no topo, um bispo vestido de branco que caminhava penosamente entre os mortos e caía, ferido de morte pelos tiros de uma arma de fogo. A interpretação oficial da Igreja, elaborada pelo então cardeal Joseph Ratzinger, o mesmo que anos depois se tornaria o Papa Bento XVI, foi clara. Aquele bispo era João Paulo II. O atentado de 13 de maio de 1981 era o cumprimento dessa profecia, com a diferença que só a fé consegue explicar. A bala havia sido desviada. João Paulo II doou a bala ao Santuário de Fátima. Ela foi cravada na coroa dourada da imagem de Nossa Senhora, na Capelinha das Aparições, onde permanece até hoje. Um fragmento de metal que testemunha silenciosamente a ligação entre 1917 e 1981. Francisco e Jacinta foram canonizados pelo Papa Francisco
em 13 de maio de 2017, 100 anos exatos após a primeira aparição. Foram as primeiras crianças não mártires a serem proclamadas santos na história da Igreja. Irmã Lúcia viveu até os 97 anos. Morreu em 13 de fevereiro de 2005, no Carmelo de Coimbra, onde havia vivido por décadas em clausura. Seu processo de canonização está em curso desde 2008. E o Santuário de Fátima, construído no mesmo campo onde 3 crianças viram uma luz, recebe hoje mais de 4 milhões de peregrinos por ano, vindos de todos os cantos do mundo. Francisco e Jacinta não viveram para ver nada disso se cumprir. Morreram antes dos 10 anos. Lúcia viveu 97 anos carregando o peso desse segredo, em silêncio, em obediência, até que a Igreja autorizasse cada revelação. E o segredo se cumpriu. Fátima não pertence ao passado. É uma voz que continua ecoando no coração de cada cristão que escolhe ter fé num mundo que insiste em não acreditar. O mesmo convite que a senhora fez a Lúcia naquele primeiro encontro, em maio de 1917, continua aberto para cada pessoa que ouve esta história. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Não de um general, não de um rei, não de um teólogo com volumes de doutrina à sua frente, de uma criança de 10 anos, descalça, que pastoreava ovelhas num campo sem nome. É assim que Deus escolhe, não pelo poder que o mundo reconhece, mas pelo coração que está disposto a dizer sim. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história que atravessou o tempo para chegar até você. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda mantém sua fé de pé, mesmo quando o mundo ao redor não acredita, não entende e não para de questionar. E você, se fosse Lúcia, uma criança de 10 anos, sem estudo, sem poder, desacreditada pela própria mãe, ameaçada pelas autoridades, ridicularizada pela imprensa, você teria guardado esse segredo por décadas, em silêncio e obediência. Mesmo sem saber se alguém um dia acreditaria em você? Conta nos comentários.